Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do verso 48 até o 51. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, do verso 48 até o 51, que diz assim: E disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, e tu és o rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse isso? Vi-te debaixo da figueira cresce? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, do verso 48 até o 51. Né? Então é bem verdade que se a gente escavar esse texto que a gente leu, a gente vai descobrir muitas coisas interessantes. Mas aqui neste momento a gente queria falar de forma rápida e objetiva a respeito apenas de 3 coisas que nós achamos aqui nesse texto. A primeira coisa qual foi? O conhecimento antecipado que Jesus tem das coisas. O conhecimento antecipado que Jesus tem das coisas. A segunda coisa, o coração aberto de Natanael para crer com facilidade. E a terceira coisa, os anjos subindo e descendo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, quando a gente fala da questão do conhecimento antecipado que Jesus tem das coisas, onde é que a gente vai estar vendo isso? Jesus Cristo tem aquele encontro com Natanael, né? E ele diz assim: eis que antes que Filipe te chamasse, eu te vi tu debaixo do pé de figueira. Né? É o que acontece. Né? Natanael vai perguntar: onde é que o Senhor me conhece? Aí Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi tu debaixo do pé de figueira. Então, o que acontece? Nós podemos entender o seguinte: existem duas linhas de pensamento para explicar o que seria o pé de figueira. A primeira qual é? É que Natanael, quando era criança, ele era criança durante a chamada matança de inocentes, que foi ali administrada pela pessoa de Herodes. Natanael foi um dos tais. E a mãe de Natanael, para poder salvar Natanael daquela matança que houve no passado, que aconteceu pelo comando de Herodes, a mãe de Natanael colocou ele debaixo de um pé de figueira. E a outra linha de pensamento qual é? É que simplesmente Natanael tinha um local, que era o seu local de descanso, era o local onde ele tirava um tempo para meditar nas coisas de Deus, ou então mesmo um local que ele tirava para ter o seu devocional. E antes de Filipe chegar até ele, naquele local onde ele estava, Jesus já tinha visto ele ali. Mas independente disso, o que a gente entende? É que Jesus Cristo, ele tinha um conhecimento antecipado de quem era Natanael. Isso a gente pode afirmar com certeza. Nós não vamos aqui afirmar com certeza e bater o martelo e dizer: olha, o que Jesus quis dizer quando ele fez referência ao pé de figueira? A gente não pode bater o martelo e dizer: é isso, com muita certeza. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, qual é? Que Jesus Cristo ele tem um conhecimento antecipado das coisas. Né? Ele conhecia Natanael antes mesmo de Filipe se chegar até ele e fazer aquele convite. Olha, Natanael, nós encontramos Jesus Cristo, aquele que estava profetizado nos livros do Velho Testamento. Né? Antes de Filipe ter um encontro com Natanael, Jesus já conhecia quem era Natanael, né? Trazendo aqui para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Eu não sei se você já passou por, você já teve essa sensação, uma sensação de desamparo, onde tipo assim, você tem aquela sensação que ninguém sabe nem que você existe, né? Que ninguém te conhece, ninguém sabe o que tu está passando, né? E o que é que existe de consolador nessa linha de pensamento que a gente vê presente na Bíblia, mostrando que Jesus Cristo, ele conhece a gente de maneira antecipada? É o quê? Nem Filipe sabia, talvez quando Filipe foi atrás de Natanael, talvez nem ele soubesse o que é que estava acontecendo com Natanael, mas Jesus Cristo já sabia do que, já conhecia toda a vida de Natanael. Talvez você essa tarde esteja aí, né? Com essa sensação assim, de desconsolo: poxa, ninguém conhece a minha vida, ninguém sabe o que eu estou passando, né? Mas a gente queria dizer uma coisa para você, que o mesmo Deus que conhecia a vida de Natanael de forma antecipada, é o mesmo Deus que conhece a tua vida nessa tarde. Olha o que vai dizer aqui, para tu ver como, se a gente for entrar nessa questão do Deus que conhece as coisas de forma antecipada, vai dar outra reflexão. Olha, Salmo 139, verso 4. Salmo 139, verso 4. O Deus que conhece, Deus, ele, antes da gente abrir a boca, Deus já sabe até o que a gente vai falar. Salmo 139, verso 4. Salmo 139, verso 4 vai dizer assim, ó: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Salmo 39, verso 4. Ou seja, o mesmo Deus que conhecia o estado de Natanael de forma antecipada, talvez nem Filipe sabia,
né, onde Natanael estava, o que já tinha acontecido na vida dele, mas Jesus já sabia de tudo, porque o Senhor nosso Deus, ele conhece toda a nossa vida. Então, se nessa tarde você está tendo essa sensação de desamparo, poxa, ninguém sabe nem que eu existo, ninguém sabe o que eu estou passando, eu queria dizer uma coisa para você aqui, ó, embasado naquilo que a Bíblia diz. As pessoas podem até não saber quem é você, podem não saber nem aonde você está, o que você já passou nessa vida, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já conhece você de forma antecipada. Olha aí que coisa legal, né? Olha outra coisa interessante aqui. Natanael teve um coração disposto para crer, porque só dele, tipo assim, Jesus falou assim para ele, ó, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto debaixo do pé de figueira. Aí Natanael, o Senhor já sabia disso? Então o Senhor é o Cristo. Não foi preciso muita coisa para Natanael acreditar, né? Ou seja, Natanael teve um coração aberto para receber Jesus. Não foi preciso muita coisa. Foi totalmente o contrário dos religiosos dos tempos de Jesus, ou então daquelas outras cidades como Corazim, Betsaida, né? Que eles viram muitos sinais, e Jesus disse assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque a galera teve a oportunidade de ver muitos sinais, milagres, e nem assim o povo abriu o coração para Jesus Cristo, né? E Natanael não, simplesmente porque Jesus disse que conhecia Natanael de forma antecipada, Natanael, o Senhor já me conhecia, ele creu. Né? Quem dera todos nós hoje tivéssemos um coração disposto assim, né? Às vezes Deus ele dá um sinal, dá outro, fica mostrando um monte de coisa pra gente, né? Porque nós queremos um Deus vivo, e nem assim a pessoa às vezes abre o coração para Deus. Foi isso que aconteceu nos dias de Jesus Cristo. Haviam religiosos que tiveram oportunidade de ver muitos sinais, muitas coisas, mas nem assim eles abriram o coração. O próprio povo de Israel lá no Velho Testamento, durante a peregrinação de 40 anos no deserto, antes de chegar em Canaã, após a saída do deserto, após a saída do Egito, o povo viu o mar se abrindo, coluna de fogo à noite, o maná caindo, e nem assim o povo acreditava, o povo ainda ficava duvidando, endurecia o coração. Já Natanael não. Natanael, só pelo simples fato de Jesus ter dito assim, antes que Filipe te chamasse, eu já tinha visto você debaixo do pé de figueira. Natanael teve um coração aquebrantado para crer. Olha aí que legal, né? E a terceira coisa nesse texto é a seguinte, ó, é concernente o quê? O momento em que Jesus diz assim, ó, e disse, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Jesus quis dizer com isso, quando ele falou isso? Vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você vai lá para Gênesis capítulo 28, verso 12. Gênesis 28, livro do Gênesis 28, verso 12. Livro do Gênesis 28, verso 12, vai dizer o seguinte. Ó, é o sonho de Jacó. Livro do Gênesis 28, verso 12, que diz assim, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, Jesus estava fazendo referência. O que ele estava querendo dizer? É que aquela escada que o patriarca Jacó viu lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis 28, verso 12, trazia toda uma simbologia. Era uma passagem que dava acesso ao reino dos céus, até o reino dos homens. E os anjos subiam e desciam. E Jesus se comparou com essa escada, quando ele disse assim, ó, vocês vão ver, ó, olha o que ele vai dizer, ó. Vocês vão ver, ó, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava querendo dizer quando ele quis dizer isso? Você lembra daquele sonho que Jacó teve, daquela escada, no capítulo 28, o verso 12 do livro do Gênesis? Aquela escada estava fazendo referência a mim. Como o quê? Como um tipo de porta que dá acesso ao reino dos céus até o reino dos homens. O que Jesus quer dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, que ele é o caminho, ele é a ponte, ele é a porta que nos abre e dá acesso até o reino dos céus. Aí quando a gente vai para o primeiro livro, Timóteo, capítulo 2, verso 4, primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o verso 4, olha o que a Bíblia vai dizer. Porque o verso 5, aliás, o verso 5 do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E quando você vai para o capítulo 14, verso 6 do Evangelho de João, Jesus vai dizer o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus diz isso para Natanael, Filipe e para os outros, olha, vocês vão ver, ó, o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. O que ele estava querendo dizer? Está fazendo referência que aquele sonho que Jacó teve no Velho Testamento, no capítulo 28, verso 12, era um tipo de simbologia que apontava para a mediação que Jesus faria no futuro, nos tempos do Novo Testamento. Né? Porque nós entendemos que a porta que nós temos de acesso até o reino dos céus é a pessoa de Jesus Cristo, porque a Bíblia não vai mostrar nenhum outro mediador entre Deus e os homens. E amém.